Boa tarde a todos. Hoje estamos gravando à tarde, né? Estamos mais um Papo de Editor. Meu nome é Victor Tagore Alegria, né? Sou editor aqui da Tagore Editora. E hoje a gente está começando mais um Papo de Editor para a gente falar sobre o mundo editorial, mas sempre focado num dos nossos autores, na história, a história de cada livro. E hoje a gente vai trazer para vocês aqui a Casa da Vida, com a minha querida amiga Adriana Cortland, que hoje está morando na França, morava aqui em Brasília, né? Teve a vida toda dela aqui construída aqui, e hoje está lá como psicóloga na França e como escritora, fazendo vários super projetos muito interessantes. Vou chamá-la aqui para a gente começar o nosso bate-papo. E ela vai entrar com o perfil dela, que é o Relicário da Adriana Oficial. Aqui. E para vocês que nunca ouviram falar da Casa da Vida, eu vou te falar a verdade que essa da Casa da Vida foi um dos livros que eu tive o prazer de publicar com a minha amiga. Seja bem-vinda, minha amiga Adriana Cortland, que deu uma mexida no cabelo, tá diferente, né? O que você fez no seu cabelo aí que eu tô te... Olha, Tagore, foi um acidente de confinamento, porque ele estava meio esquisito. Aí eu falei, e não estava podendo, né? Eu estava tudo fechado. Eu falei, esse negócio de cabeleireiro é besteira de salão, eu vou cortar eu mesmo. Dá pra ver, Adriana. E aí pronto, né? Aí você vai, que vai. Agora tem que esperar crescer. Eu Ai, acho que ai, meu ai, áudio ai. tá um pouco baixo, Adriana. O meu áudio, Eu acho que a Divan Literário tá falando ali que meu áudio tá um pouco baixo. Você tá me escutando direitinho? eu tô aqui no Você tá me máximo. escutando? Eu, eu também tô te escutando um pouco baixo. Peraí, então. Deixa eu ver aqui. Deixa eu dar uma mexidinha. Rapidão, gente. Um segundo, só enquanto a gente vai. Vou trocar aqui os fones de ouvido. Ah, do Vitor. Então, ô Diva, Aí. o meu tá legal? O seu tá ótimo, tô te escutando super bem. Agora eu tô te escutando. Mas aí eu vou usar o fone de ouvido, porque o que acontece? Senão vem muito. E eu tenho um cachorro, tenho um gato, eles passam aqui, um guia, o outro late, aí é uma loucura. Né? E aí, pronto. Melhorou? Não sei, vamos perguntar pra Diva. É Divan, na verdade, acho que é Divan, falta só o centro, né? Divan, pronto. Divan literário, desculpa, enfim. Divan, ela mudou de Divan. Obrigado, Divan Literário. Um grande abraço para você e para todo mundo aqui. Eu até acabei de responder um recadinho aqui para a Sophie, que estava aqui com a gente. Ó, o Jorge aqui está com a gente. A gente está nesse horário, gente, porque a Adriana está do outro lado do Oceano Atlântico. Né, Adriana? Mais perto de Carcassonne, para quem gosta de histórias medievais, né? Adriana, conta um pouquinho aí de você, Adriana, como é que você chegou nesse mundo medieval? Eu cheguei nesse mundo medieval porque eu me casei com um francês que tem uma casa nesse mundo medieval. E foi uma feliz coincidência, porque Carcassonne é um burgo medieval belíssimo, assim, imenso. Eu acho que ele é imenso. Para a gente ter uma ideia, ele tem 58 torres. É uma coisa imensa, era uma cidade imensa que foi sendo construída ao longo dos séculos, é muito bonito. E, bom, a região toda é muito bonita. Estou quase na Espanha, que é também um país muito querido. Então é isso, mas Brasília é a minha cidade, né, Tagore? Brasília é a Eu minha sei, cidade. Eu, eu eu, sei. eu comprei uma passagem para ir para Brasília, não pude ir por conta dessas questões todas de Covid, mas é daquelas passagens que pode remarcar. Então, eu estou com ela só aguardando a hora, porque a saudade de Brasília é imensa. Hoje a gente não vai falar sobre histórias medievais, mas é uma história que de uma profundidade emocional que eu acho que pra gente, né, Adriano, e eu vou te ser sincero, eu primeiro tenho que te agradecer por ter me colocado dentro dessa história, né, de fazer parte dessa história e ter me dado e ter dado para mim, né, deixado essa herança
tão legal de amigos, né? Que é todo o pessoal do lar, né, da criança Padre Cícero, que da onde que veio a história da Glorinha, gente. A gente vai contar hoje a história da Glorinha, que é a história desse livro lindo com essa capa. Qual que é o nome da, da capista, da sua amiga Não, capista? essa Não, capa foi não, feita, não, do, do capista, João Belmonte, que é, é um artista Belmonte, gráfico isso. que mora em Florianópolis. Exato. E a gente vai contar a história, na verdade, a Adriana, que tinha esse cabelo, e agora tem esse daí, mas vai contar a história da Glorinha, que é Isso! ela. Ai, Glorinha, saudade. Pronto. E, Adriana, você acredita que eu dei esse livro ontem? Eu estava lá na Estrutural, eu e a Hum, Bianca, e a gente está vendo um trabalho de mulheres poderosas, e eu vou chamar, né, não a Glorinha, né, mas a Meire, para dar um pouquinho falar um pouquinho dessa história, né, hum. de como você sai, como é possível sair, vamos dizer, da lama, que lá nesse lugar onde eu estava, era lama, né, a Glorinha saiu da lama várias vezes, né, na história dela, e queria que você contasse um pouco, primeiro, a história da história. Como é que começou essa história? Como é que você conheceu a Glorinha? De onde que veio? A história da história foi uma um dos atendimentos que mais me emocionou, que mais marcou a minha vida. Bom, eu sou psicóloga, né, psicóloga clínica, e em 2001, por aí, eu morava em Brasília, fui chamada por uma amiga, Patrícia, que você conhece muito bem, que é uma grande amiga de Glorinha. Ela me liga e fala: olha, você tem que ir agora para Taguatinga, porque uma mãe acabou de perder o filho. Ele foi assassinado na porta de casa, e isso tinha sido no dia anterior. Ela se trancou em casa, se trancou no quarto e não quer mais sair, não deixa ninguém entrar. E eu fiquei muito impactada com a ideia de fazer isso, mas eu fui. E chegando no lar da criança Padre Cícero, eu fui muito bem recebida, me levaram até o quarto, e era um quarto completamente fechado, com blackout, com tudo, e eu fui meio que tateando para chegar lá, e fiz um atendimento sentada ao pé da cama com ela, sobre a questão do luto, que é um assunto, né, tá agora um assunto imenso, e que, na verdade, eu não fiz atendimento nenhum, isso é jeito de dizer, foi uma conexão que aconteceu ali. Eu fiquei um certo tempo com ela, 30, 40, 50 minutos por aí, falei muito pouco, ela também, mas a gente ficou juntas ali. E, e eu fiz apenas uma coisa que eu acho que a gente deve fazer nesses momentos: falar pouco, não querer consolar e acolher a pessoa. Não é nem acolher, é mostrar que a gente está ali para acolher. E a pessoa sente isso, é uma troca, e a Glorinha sentiu. Logo depois, alguns dias depois, eu voltei lá, e a minha ideia era dar para ela de presente um livro sobre luto. Porque para ela, o lugar que ela estava, aquele quarto, era uma espécie de túmulo. Ela falava assim: eu quero ficar nesse túmulo com ele. E aí eu falava para ela: fica aí, cara, fica aí o tempo que você quiser. Fica, uma hora o seu coração vai dizer o que fazer. Ela ficou realmente alguns dias. E quando eu voltei, já quase uma semana depois, com um livro de presente, e ela me chamou para tomar um chá, e a gente pôde, enfim, conversar, eu dei o livro de presente para ela, e ela não aceitou. E ela me disse assim, com uma voz muito humilde, muito carinhosa: não é desfeita, não, viu? É porque eu não sei ler. Ali, Tagore, me deu um negócio assim. Eu desabei um pouco, porque quando você entra no lar da criança Padre Cícero, o lugar é lindo, é super bem cuidado, e é cheio, cheio, cheio de fotos de Glorinha, com criança, com bebê, com adulto, com isso, com aquilo, e é foto da década de 70 com aquela roupa hippie, e são décadas que vão se passando, e Glorinha com crianças, crianças, crianças. Então, uma coisa que você vê, que aquilo ali é a vida dela, é muito bem cuidado, muito limpo, muito maravilhoso, cheio de flores. E aí na hora, foi um pensamento que é quase um pensamento assim: como que pode uma pessoa que não frequentou a escola ser a administradora e a fundadora disso?
Isso me intrigou muito, porque a gente tem essa ideia, né? Claro, é a ideia da nossa sociedade. Você estuda, você se prepara, e isso está certo, não tem problema nenhum. Mas ali era o inverso do caminho que a gente está habituado a ver e a fazer. E aí, bom, eu me interessei muito e fiquei lá muito tempo com ela, pedi para ela me contar um pouco dessa história, mas ela é muito reservada. Ela é reservada e ela é uma pessoa assim que não gosta de contar a história dela, ou na época ela não gostava, depois ela foi meio que se abrindo, porque é uma história extremamente triste. Glorinha nasceu em 45, 1945, ela não sabe exatamente quando ela nasceu, nasceu perto de Buíque, perto porque em Pernambuco, numa situação de mais absoluta miséria, de uma casa de taipa com algumas esteiras no chão e pronto. Então, assim, é uma história de miséria, é uma história de vários tipos de miséria. Quando a gente fala miséria, a gente imagina primeiro esse tipo de miséria material, de não possuir nada. Mas a história da Glorinha começa com uma outra miséria, que é a miséria do racismo. A mãe dela morava numa cidade do Nordeste, uma família mais de classe média, branca, muitas pessoas de olhos claros, aquela coisa toda. E o pai de Glorinha era um negro. E essas pessoas, na década de 30, eles se apaixonaram e houve uma resistência imensa da família. Na verdade, houve uma interdição, que ela namorasse um negro e pobre. E então essa jovem fugiu de casa para se casar com ele, mas ela fugiu e foi completamente cortada de todos os laços familiares, de qualquer tipo de ajuda e qualquer tipo de contato. Então, isso é uma miséria. Então, eles foram andando, procurando lugares, chegaram lá no fim do mundo, sem qualquer recurso, construíram aquelas casas de pau a pique e pronto. Umbu, farinha e pronto. E nesse contexto, a Glorinha nasce, são vários filhos, e ela tinha 1 ano e pouco quando a mãe tem de novo um parto de mais uma criança, ou mais assim, são 5 ou 6 filhos, eu não lembro mais direito assim. E ela morre de parto e ficam lá as crianças com essa senhora, com essa mãe que morreu no parto, e o marido estava longe, ele trabalhava nas lavouras da região. Então fica essa senhora morta, filhos todos pequenos, assim. Aí quando ele volta, ou quando vem um vizinho de longe que, enfim, aprende, escuta que há uma dificuldade grande, eles enterram essa senhora e o pai começa a distribuir os filhos. Ele realmente teve uma crise de não saber o que fazer. Ele tentou receber a ajuda das famílias, de ambas as famílias, foi absolutamente cortado. Aí ele só viu uma saída, que é vou dar meus filhos. E nesse sentido, ele distribuiu as crianças num posto de gasolina, os mais velhos, que foram levados pelos passantes. Glorinha tinha 2 anos por aí, e ela não andava nem falava, era muito, muito desnutrida. Aí ele colocou Glorinha na porta de um convento de franciscanos em Juazeiro do Norte. Ela foi acolhida por um padre italiano, Frei Gesualdo, e esse frei cuidou dela, cuidou de todos os sentidos, nutriu de todas as formas que uma pessoa pode nutrir. E foi aí que ela ficou a infância num convento. Depois ela foi adotada, e aí tem toda uma história nessa família de adoção que envolve abuso sexual, envolve uma vida, tá agora, uma vida de luta, que quando eu realizei as gravações para o livro, é difícil de acreditar como uma pessoa consegue sobreviver a todos esses traumas, do trauma da desnutrição mais grave, até violências diversas que envolvem racismo, violência sexual e tudo mais, falta de escola, inclusive, e se transforma nessa pessoa que fundou o Lar da Criança Padre Cícero e outras creches na região, e acolhe, acolhe, acolhe. Então, assim, a Glorinha, para mim, ela não é uma heroína.
Não é uma heroína. Eu não gosto, também nem gosto desse processo, né, de tornar alguém herói. Ela é um ser humano que se, que se tornou cada vez mais humano, forte e, e resolveu, decidiu e decide todos os dias até agora dar para as crianças tudo que ela pode dar e tudo que ela sabe que ela não teve. Ô, Adriano, mas eu acho que ela não é um herói, mas uma heroína, vamos dizer. Hum. Mas eu acho que ela é um mega exemplo. Ela é Nossa! o exemplo, entendeu? A palavra convence, o exemplo arrasta. E Arrasta. ela, né, nesse trabalho que ela veio fazendo, e eu acho que é importante, Adriano, assim, às vezes você contar esse começo dela. Por quê? Porque é muito impactante. Como eu estava dizendo, eu fui ontem, eu estava lá na estrutural, com Uhum, pessoas com problemas muito parecidos com ela. O que faz uma Glorinha saltar para não deixar morrer, se deixar definhar? E uhum, aí eu acho que foi o que ela me ensinou e o que o livro ensina, que o amor, quando a gente fala sobre o amor, que o amor é infinito, né? Por alguma coisa, algum momento, esse amor nela é infinito. E esse amor ela não quer deixar e ela transmite isso para todas as crianças como se fosse uma coisa que você já me falou, né? Ela dá para aqueles outros aquilo que ela não teve. Mas como é que é possível? Ela dar uhum, aquilo que não teve, né? Alguma coisa dentro dela, uhum. né? Acho que esse sagrado dela de ter vindo a esse mundo, ela já é muito feliz por isso e eu acho que ela quer passar isso para que outros não venham definhar, porque muitos, né? Ela já pegou muitas crianças perto da morte, né? Agora, são essas pessoas inexplicáveis. Por um lado, tão humanas, e por outro lado, você não sabe de onde vem isso. Quando eu falei essa questão de herói ou não herói, enfim, isso é só uma questão de conceito, né? O herói tem, na minha ideia, tem aquela pessoa inquebrantável e que olha confiante para o futuro. A história da Glorinha, ela não é nada disso. E ela facilitou muito o meu trabalho como escritora, porque eu não gosto de ler biografias de pessoas assim, biografias pasteurizadas, que você não vê o humano, você vê só aquela pessoa que nunca duvidou, que não ia conseguir. Tem uma coisa assim, uma romantização da qualidade da pessoa. Verdade. Ela facilitou muito o meu trabalho, porque ela mesma escancarou todos os comportamentos que a gente usa a palavra defeito, né? Ela escancarou a vida dela de uma forma impressionante e todas as sombras dela, luzes e sombras, fizeram parte dessa trajetória da composição do livro. É claro que o livro, eu não estou exagerando quando eu falo o livro, apresenta um extrato da vida dela, apresenta uns 10%. A primeira versão, depois das degravações, ela contava com quase 1.000 páginas. É claro, e aí entrou você na história, né, Tagore? Porque eu lembro que uma vez a gente sentou para tomar um café que durou 4 horas, não sei se você lembra, e eu não sabia o que fazer com aquilo. Era tanta coisa. Eu falei, Tagore, eu não posso contar uma história atrás da outra, porque, cara, não dá. E o que que a gente faz? E aí veio toda o seu trabalho de editor, né? De me ajudar a lidar com aquele material, inclusive com o bloqueio de estar diante daquela pessoa que se meteu em situações que eu não sei, cara, assim, eu acho que se eu juntar todos os impasses e complicações que eu vivi, não deve dar um mês de vida de Glorinha. Coisas barra pesadas, do tipo ir buscar uma criança vítima de tráfico de seres humanos. Então, você vai não sei aonde, você e se envolve com gangue. Não é que se envolve dela fazer alguma coisa com ele, mas brigar para recuperar uma pessoa assim. São situações é, é, é inexplicável. Então, o bacana e o que eu nunca vi pessoalmente em ser humano nenhum é essa completude de luzes e sombras, as quais são assumidamente Glorinha e ela faz com isso uma alquimia
que eu já vi em biografias de pessoas que eu não conheci, de grandes personalidades da nossa história, mas assim, de ver, de presenciar, é quase que é difícil de encontrar palavras. Então, chegar nesse livro foi um processo de corte imenso, e você lembra disso. Muita coisa não pôde aparecer, até por medo de retaliação, porque ela brigou com muita gente para salvar a criança, mas brigou com muita gente. Primeira criança em Brasília, o primeiro bebezinho que ela trouxe, e isso também faz de Glorinha a Glorinha, né? Ela morava num barraco em Taguatinga, isso foi no começo da década de 70. Deixa eu te Barraco, mostrar que as pessoas não... Barraco mesmo, gente. É barraco, barraco mesmo. barraco. Não é barraco de Não, alvenaria. É isso aqui, ó. é barraco assim. Então, ela morava ali com o marido e 3 filhos, e, e ela chega um dia em casa com um bebê, e no segundo dia com outro bebê, e por aí vai, todo mundo junto num colchão. Então, não é que ela esperou ter alguma estrutura para dizer estou me preparando para. Não teve preparação de nada. Aliás, é uma das grandes falas de Glorinha, né? Ela não foi preparada para nada. Foi tudo de qualquer jeito. E, e ela foi, desce um pouco mais, desce um pouco. Ah, tá. E agora você já está na primeira versão do Lar da Criança Padre Cícero, Aliás, na verdade, é uma história muito interessante, porque Glorinha tem. Ai, que lindo! Que lindo! Ai, que saudade! Oh, meu Deus, faz isso comigo não, tá? Que eu estava dizendo? Das crianças, né? A primeira criança, o primeiro bebê que ela acolhe, na verdade, não foi nem na década de 70. O Frei Jesualdo aí, olha. É ele do lado dela, quando ele foi visitar lá em Brasília. Foi esse franciscano que a acolheu quando ela era criança. Né? Assim, é um pai para ela, né? Ela teve depois um pai adotivo, que também foi muito bacana. Mas o que eu queria dizer? Existe uma memória que a gente não acessa, e no caso da Glorinha, a memória do abandono é a alavanca da vida dela. O primeiro bebê que ela acolheu, que ela pegou, ela tinha 8 anos de idade. Isso que eu acho louco. É muito louco. Ela foi ajudar o pai na colheita de piqui no Nordeste, e aí ela ouviu um barulhinho, um choro, e quando foi ver, tinha um bebezinho abandonado no meio de um campo, e ela trouxe esse bebê para casa e fincou o pé que queria adotar, queria ficar com o bebê, ela não sabia nem o que era a palavra adotar. Então, a gente discutindo muito sobre essa questão, e ela, enfim, ela exprimiu, ela utilizou outras palavras, mas o que ela quis dizer foi que a memória do abandono está nela em cada célula, está no corpo, está nela. E essa memória é uma memória que é ativada cada vez que ela acolhe uma criança. Então, normalmente ela fala assim, a cada criança que eu acolho, eu me curo. Ela fala que isso é, na verdade, uma comunicação que tem um quê de verdade, mas que na verdade não é isso, não. Ela quando vê situações de abandono, ela abre uma ferida que se cicatriza um pouco quando ela acolhe, mas ela está sempre abrindo e fechando essa ferida. Essa é a alavanca da Glorinha. É de arrepiar, né? É uma coisa, assim. Não, eu acho que é aquela coisa, né? A gente... E não é isso, né? Nem é essa história eu acho que, por exemplo, nem é essa história do abandono, desse sentimento dela, que a transforma fantástica. É como ela se transformou e ela conseguiu fazer com que o nada se transformasse tudo. Ela não tinha nada. Veio para cá, num barraco desse. Aí vou te ser sincero, que Deus mandou um ajudante, né? Que foi esse cara aqui, ó. Nossa, esse que é o foi, Israel. que é o Israel, parceiro dela da vida inteira, que morreu, infelizmente, e faleceu agora, né? Ano passado. Mas foi ano passado, Adriano? Retrasados. Não, já tem. Retrasado.
retrasado, mas foi um grande parceiro e eu assim dou muito valor para ele, porque quando dentro da história ele dá a sustentação para ela também, Hum. né? E os dois vão trabalhando ali juntos, vão dentro das coisas, mas como ela transforma o nada em tudo, como ela transforma uma coisa que eu nem consigo fazer com meus filhos direito, que é ajudá-los a, né, crescer, né? Falar assim, meu filho vai para o colégio, etc, faça essas coisas, e ela faz isso tipo já fez isso com mais de 2.500 crianças, né? Que está ali fazendo, deu uma estrutura para que essas crianças tenham nas suas famílias um lugar, né? Que fez com que essas crianças que passaram pelo lar, que foram adotadas, tivessem uma nova vida. E aí entra uma outra coisa, né? Uma expertise dela, né? Um conhecimento dela de que você coloca muito bem no livro, Adriano, no livro, que é o seguinte: o que é adotar, né? O que é adotar, o que é trazer uma pessoa, o que é transformar uma pessoa que você não, né? Na sua família. E aí tem uma coisa transcendental que eu acho que é fantástico dentro das nossas relações humanas, né? É o amar. A gente pode amar todo mundo. Como é que a gente pode amar uma pessoa que veio de uma outra família e chamá-la de filho? Qual que é a diferença? Né? E ela faz isso, e ela fez isso com 2.500 filhos, né? E também com adultos, né? Ela já acolheu muitos adultos em situação de miséria, a casa queimou, o marido abandonou a mulher na rua, ou botou a mulher para fora de casa, grávida com 2 crianças, vai todo mundo para casa de Glorinha. Esse acolhimento sem fim é completamente tocante. Agora, você falou do Israel. E eu tenho um carinho profundo pela pequena entrevista que ele me deu, que está no final desse livro, que é uma entrevista de uma página. É um micro capítulo, e foi só isso que ele me falou, que está aí, né, no finalzinho. E eu vou lhe dizer assim, como a gente chorou, eu e ele, quando ele deu essa entrevista, porque o amor enlouquecido que o Israel nutriu pela Glorinha durante 57 anos de convivência é inimaginável. Houve briga, houve separação, houve tudo que você puder imaginar, e vai e vem. E ele não queria nada daquilo, e ele se sujeitou. No começo ele dizia: eu me sujeitei ao trabalho dela, porque não tinha outro jeito, ou era a Glorinha com 50 filhos, ou não era a Glorinha, então eu aceitei. Mas que no final, que depois de um tempo, ele falou... Eu levei muito tempo para entender a grandeza do coração dessa mulher, mas eu entendi. E para mim, assim, por mais que eu ame de paixão todo o livro, esse finalzinho, esse último capítulo, ele é uma joia, é uma joia na história dela. Sem o Israel, com todos os conflitos que eles passaram e com todas as concessões que ele precisou fazer para caber naquela vida, o que não foi simples, eu acho que é um dos homens que mais me impressionou. Eu não sei, Quer que eu eu sou leia? muito Quer que eu sincera, se eu leia? teria feito isso. Hã? Quer que eu leia essa página? Se você quiser, eu acho ela linda. Você acha que você vai. Aqui eu estou engraçado, ó, o João B. Mendes escreveu aqui, ó: pela terceira vez o Frei Gesualdo cruza meu caminho. Na primeira vez ele criou a capela de São Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no início do bairro da Coab, em São Luís. E quis ser padre por causa do trabalho dele. Eu quis ser padre por causa do trabalho dele. E Frei Liberato. Ó, Depois a gente, que substituiu na comunidade nascente, depois a gente vai dar uma lida, gente. Olha, tem uma história aqui do João. Ô, João, que legal, viu, meu querido? Eu acho que ele criou uma outra santa, que eu vou dizer assim, que foi a Glorinha, porque, né, ele acabou batizando ela assim, ela de santa. E, claro, obviamente ela não é de uma religião, mas ela sempre tem uma coisa de Deus para ligar. Outra vez eu estava falando com ela, Adriana, e ela falou assim: Tagore, mas se Deus provê em tudo. Quando a criança nasce, ele já provê a comida dela pela mãe, pelo leite da mãe.
Daí para frente a gente só tem que fazer o nosso trabalho direito. Aí eu falei, é verdade, Glorinha. É verdade. Então, Bom, quer dizer, é fantástico. Eu tenho isso aqui, depois se vocês quiserem, eu vou dar uma lidinha nessa não, página aqui lê. É lindo, é lindo. do Israel. Mas eu queria te, né, Adriana, mas você, a história da história, você estava lá atrás, dizendo, beleza, você chegou lá e descobriu que ela era analfabeta e entregou um livro para ela de presente. E você falou, caramba, peraí, como é que uma mulher dessa, aí peraí, eu preciso conhecer mais essa senhorinha que está aqui na minha frente, sofrendo muito, e eu estou aqui como psicóloga, não escritora, né? E aí, o que aconteceu para frente? Que te fez... Aconteceu que eu falei, Glorinha, eu quero conhecer essa história, não sei o que, não sei o que. Ela falou, não, a minha história não é para ser conhecida. Por que não? Ela falou, não, é muito triste uma história dessa, ninguém quer conhecer. Aí eu, mas eu quero. E ela, não, quero não, e ficou por isso mesmo. Aí eu resolvi insistir e num dia eu chego lá, tava todo o lar, as crianças, todo mundo correndo para cima e para baixo, tava assim um ambiente muito estranho. E eu conheci o caminho, fui subindo até chegar na sala, na antessala, onde ela perto do quarto dela. E aí, quando eu vejo, tem um corredor imenso ali, quando eu vejo no final do corredor, tinha um monte de gente em volta dela, e ela com um bebezinho dentro da blusa, assim, tipo canguru. E aí eu fui andando, tropecei num cabo de vassoura, e peguei o cabo de vassoura e coloquei assim num lugar, assim, para não cair. Aí ela falou, vem, Adriana, você não quer conhecer essa realidade? Vem e presta atenção nesse cabo de vassoura. Eu falei, Aí tá. Aí, resultado, o que que era aquilo? A Glorinha, com frequência, ela comprava ou buscava na Ceasa restos de xepa que ainda pudessem ser, né, utilizados. Ela fazia a triagem, lavava, não sei o quê, compunha umas cestas básicas e levava no lixão de Taguatinga, naquela época tinha ainda aquele lixão, e levava para dar para as pessoas que viviam lá. Então, ela levava curativo, ela levava mertiolate, aquela coisa toda, e comida. E numa dessas, ela sempre tinha o hábito de levar um cabo de vassoura. Por quê? Porque enquanto ela e as pessoas que iam com ela, as pessoas distribuíam as cestas, ela pegava esse cabo e quando ela via um grupo de urubus, ela ia ver o que que era aquilo, se eram restos de comida ou se era alguma criança abandonada, porque ela já tinha resgatado uma criança numa situação de total abandono dessa forma no lixão. Então, e nesse dia ela encontrou um bebezinho e trouxe para casa. E o bebezinho estava muito friozinho, aí ela colocou assim para esquentar no corpo dela, enquanto a Meire, a filha dela, e outras pessoas buscavam lugar num hospital. Essa vivência, aquele cabo de vassoura, essa história toda, aquelas crianças, todo mundo queria fazer alguma coisa por aquele bebê, estava aquele alvoroço. Essa história me deu, assim, a certeza de que eu não ia desistir até escrever a história dela, o que levou muitos anos, porque ela não queria. Então, foi uma aproximação. E não foi só simplesmente uma aproximação do tipo, me deixe escrever a sua história. Foi uma aproximação de participar da vida dali, de ir nas festas, de ir sem festa, de ficar naquela sala de jogos que você conhece, né, de estimulação sensorial, brincando com as crianças. Aí você tem que primeiro se desinfetar todo, põe máscara, faz isso, faz aquilo. Independente de Covid, as regras de higiene são imensas. E eu ia para lá e eu comecei a participar daquela vida. E eu acho que essa interação não só me deu cada vez mais a certeza de que eu queria escrever essa história, como ela me conheceu e ela foi ganhando confiança. Mas foi dura, a Glorinha é dura na queda, ela não queria não. E mesmo o processo de entrevistas foi um processo também muito especial, porque não adiantava ir para lá com o gravador, ela é solicitada a cada minuto. Então eu sempre reservei um lugar para a gente ir, ou em Brasília, no Mosteiro dos Beneditinos, né, lá no Lago São Bento. Ou então a gente foi uma vez para um spa em Petrolina,
Spa maravilhoso, assim, simples e maravilhoso e muito eficiente. Então, ela fez um detox, a gente ficou lá 2 semanas gravando. Então, sempre foi uma situação de raptar a Glorinha daquelas, né, do dia a dia dela, para acalmar um pouco e para poder ter acesso, e ela mesma ter acesso às memórias, né? Então, foi assim, foi um processo que durou anos e que gerou esse livro. Gente, e eu vou te falar, é um livro que você abre para ler, para chorar, e eu acho que vou te falar assim, ele dá esperança, né? Dá esperança no homem, no humano, né? Dá esperança, falando assim, são essas pessoas como a Glorinha, né? Que equilibram, né? O bem e o mal na Terra. Para mim, eu acho que eu resumo assim esse caso. E aí tem outras coisas, né? Opa, vai acabar de novo aqui, Ah, minha bateria do meu coisa. Eu já tinha do meu. Vamos ter que falar baixinho. Mas vamos falando aqui que o cachorro não tá latindo. tá, Né? vamos. E aí, você tá me escutando direitinho? Tô. E aí o que acontece? Chega pra gente um livro que, né, eu vou te ser sincero que em termos de missão, eu acho que esse livro para mim, eu tenho que. A Lívia Borges está falando que essa semana ela compra o dela. Não, eu vou levar um para ela, viu, Adriano? Vou levar um Vai, para ela. claro. Lívia, vou levar um para Lívia, você, tá? Eu vou sair lógico. hoje, vou sair, vou te dar esse meu aqui. Deixa eu ver se não tá esse aqui não é autografado. Ó. Vou te dar esse aqui da live, viu? Melhor ainda. Já vem com as vibrações. É. E aí, o que acontece? Que é uma, né, chega pra gente uma missão, né? Para mim, um trabalho desse é uma missão, e eu acho que todo mundo da editora, né, ficou dentro dessa missão, né? Desde o programador visual, né, desde da revisão, né, desde de todos os colaboradores. E agora a nossa missão é passar esse livro, que as pessoas tenham contato com esse exemplo, que é um exemplo de transformação, né, Adriana? É um exemplo de transformação, porque você vê que tudo é possível. Tudo é possível, porque uma mulher dessa, analfabeta, que não tinha nada, teve ela podia estar lá em Buí, ou lá no Ceará, né? Porque eu acho que ela estava no Ceará quando ela foi, né? Que ela acabou chegando Em Juazeiro do Norte. em Juazeiro do Norte, e ela podia ter falado, minha vida, eu vim aí, minha mãe me deixou, não se morreu, meu pai me largou, me deu para não sei quem, e tá lá. Como eu vi umas meninas dizendo lá, eu tô levando esse negócio do estrutural, porque umas meninas, a estrutural agora, Adriano, depois que fechou o lixão da estrutural, ela foi um pouco asfaltada, deram uma urbanizada, né? Mas só que tem como é que pode ser assim, uma invasão dentro da invasão que é estrutural. E elas falam assim, e eu falei, olha, gente, eu vou fazer uma palestra para vocês, de uma juíza que vai vir ajudar vocês. Mas aí as meninas dizem que não querem ir, que é lá no asfalto. Eu falei, como assim não querem ir no asfalto? O lugar é cheio de lama, córregos escorrendo esgoto. Eu falei, gente, aí eu falei, ó, você tem que, vamos parar e a gente vai ler esse livro. Que Porque maravilha! ninguém tem, acho que nem o direito de dizer nada, porque vocês estão aqui, você tem aqui, ó, você tem essa casa aqui, ó. Essa aqui não teve nada, ela teve menos, ela teve o que você pediu. E olha o que ela se transformou, olha o que ela fez com nada. Ela virou um exemplo para um bando de gente, então não pode ser, né? Eu não posso falar isso, né? Eu não posso falar isso, eu nasci em berço de ouro, mas a Glorinha pode. Nossa. A Glorinha pode, ela tem direito. Eu não tenho nem direito de falar isso para aquelas pessoas. Mas, de qualquer forma, eu quero ajudá-las para isso. E eu acho que a Casa da Vida, ela para mim, uma boia de salvação, assim, para quem tiver capacidade de ler, obviamente, aí a gente vai levar a gente para ler esse livro para elas, né? Ler essa história para elas, porque aqui tá ligado tudo, Adriano. Tá ligado ser mãe adotiva, ser filho, porque tem as histórias dos filhos, que aconteceu com os filhos, que receberam as suas, que não entenderam esse amor, né? Que deram ao contrário, então tem um monte de coisas. E aí eu queria que você falasse um pouquinho desse mundo da adoção, né? Porque ela dá exemplos ali
né, desse mundo da adoção? O que você viu do livro da Glorinha nesse mundo da adoção? Porque ela dá vários caminhos para as pessoas que querem adotar crianças, ou adolescentes, ou qualquer outra pessoa. Primeiro, assim, o bonito também da gente ver, de acompanhar, quando a gente acompanha essa história, a gente acompanha um pouco, paralelamente, a história da organização da adoção. Porque no final, né, quando ela já vai contando as adoções, as coisas que foram acontecendo a partir da década de 90 ou recentemente, a gente vê assim, a importância da vara da infância, a importância desse trabalho. Ela conta como tem essas audiências itinerantes e tudo mais, que tem uma série de questões que são colocadas em práticas para organizar, facilitar e acompanhar uma adoção. Do ponto de vista dela, quando eu acompanhei também entrevistas, estive lá muito presente, não entrevistas na vara, mas pessoas que vão lá conversar com ela, que querem adotar. Ela presta muita atenção no uso da linguagem, isso é interessantíssimo. Primeiro, um parênteses para dizer que ela é analfabeta, mas ela faz conta melhor do que qualquer pessoa. E depois, essa intuição de prestar atenção na linguagem, isso é também interessante. Ela fala assim, quando alguém me diz, eu quero amar essa criança como se fosse minha filha ou meu filho, ela já estremece, porque ela fala, não existe como se, ou é ou não é. Amor é. O amor... E ela tem toda a razão. Imagine você uma cena de novela que os bebês foram trocados na maternidade. Aí, um dia você descobre que a sua filha não é sua filha biológica. E aí? O que fazer? Ou seja, ela fala uma coisa muito interessante. Ela fala, não é como se. É. E toda a condução que ela sempre fez para as adoções e tudo mais, tem esse cunho de acompanhar a relação do ser e não do como se fosse ser. A Glorinha, quando começou a pegar crianças na rua e levar para casa, porque foi assim que começou, ela era muito, muito, muito ignorante. Ela não sabia nem que na época se chamava juizado de menores, ela não sabia nada. Nada, nada e nada. Só que ela é um gênio financeiro, assim, ela sabe fazer dinheiro, porque ela sabe fazer conta. Ela começou a trabalhar muito cedo fazendo conta. Então, intuitivamente, ela faz conta, ela gosta de ser comerciante, o pai adotivo dela era comerciante, então ela meio que aprendeu e ela teve muito sucesso comprando e vendendo joia, trabalhando de várias situações, né, de várias formas. E nessa época, quando ela começou a construir uma casa de alvenaria, bem simples, mas enfim, foi se estruturando, ela não sabia que não podia, que ela não podia fazer o que ela estava fazendo, ela não sabia que isso era até um crime. E aí é que entra a coisa legal da instituição jurídica do Brasil, porque ela foi descoberta por acaso. Ela vivia completamente fora da nossa realidade. Ela não sabia juizar de menor, não sabia nada. Ela ia ganhando dinheiro, aumentando casa e trazendo mais crianças. E quando ela estava nessa situação, com umas 50 e poucas crianças, houve uma gincana na UNB. A gincana eram grupos de alunos que tinham que resolver tarefas na cidade. E um grupo teve a tarefa de descobrir qual era a mãe que tinha mais filhos no Distrito Federal. E aí eles tinham ouvido falar da Glorinha, não sei o quê, e acabaram batendo lá para fazer uma matéria sobre ela e aquele monte de filhos, que tinha mais de 50. Foi assim que quando essa gincana, enfim, essa matéria com ela, com fotos e tudo, foi publicada, é que o Brasil jurídico ficou sabendo. E aí assistentes sociais foram atrás dela para ver o que era aquilo. E é muito interessante ver que a partir desse contato que foi, vamos dizer assim, uma coincidência ou, enfim, uma surpresa, um acaso, essas assistentes sociais começaram a ajudar a Glorinha, com muito custo, porque ela no começo não queria ninguém, ela sempre foi muito arredia. E aí, a partir dessa ajuda do Estado brasileiro, na forma dessas assistentes sociais, ela começou a se organizar enquanto uma instituição. Daí nasce o Lar da Criança Padre Cícero,
que veio disso, veio da descoberta e da vontade de integrar e não de punir, de dizer, você está cometendo um crime, ela nem sabia o que era isso. Glorinha não sabia nem que havia políticos, que havia ditadura, que houve abertura, que houve direta já, ela não sabia nada, ela viveu fora de uma realidade tão comum para mim e para você, fora disso, apenas trabalhando, ganhando dinheiro, aumentando casa, acolhendo criança. E foi a partir dessa institucionalização que ela começou a entender a questão jurídica da adoção. E eu já presenciei várias cenas em festas ou almoços, festas de Natal lá no lar, onde você vê assim, pessoas dessa área indo lá, se sentindo em casa, conversando com ela, trocando ideia, porque a vivência dela de mais de 50 anos e toda essa evolução nesse processo, 50 anos de acolhimento e de preparação para adoção, acompanhamento, o pessoal de lá foi treinado para acompanhar as crianças durante 2 anos. Então, durante 2 anos há um acompanhamento no lugar onde a criança foi adotada. É um cuidado e é um carinho, assim, difícil de ver. E ainda vamos acrescentar os adendos. Ela dormia muito pouco, ela dormia 2, 3 horas por noite. Então, quando você vai lá no lar, né, na casa grande, né, você vê todos aqueles sofás, cortinas e etc, etc. Tudo ela que fez, né? Cobriu o sofá, aquelas cortinas que combina, cortina que combina com a almofada, que combina com a colcha, com o lacinho, com o frufru, tudo Glorinha à noite. Ela costurou tanto e mexeu tanto o braço para cortar tecido que ela arrebentou os tendões dos ombros. Ela não pode fazer mais isso. Então, assim, é um superlativo de pessoa que chega de tirar o fôlego. E a coisa mais interessante, você lê no livro, ela teve muitos problemas com os filhos biológicos. Foi o que o Mércio falou, um filho biológico. Ele falou numa entrevista, uma vez ele deu o único presente que ela tinha dado para ele, o presente que ela pôde dar, que foi uma camisa, quando tinha um garoto que chegou lá que só tinha um shortinho, ele deu essa camisa para o menino, que estava quase nu. Aí ela falou, meu filho, mas você vai dar o presente que eu te dei para esse menino? Ele falou, cara, mãe, quem divide a mãe com tanta gente vai lá se preocupar em dar uma camisa? Então, ali tem uma relação dela com as filhas e com o filho biológico que foi muito cheia de conflito, por eles nunca terem entendido o que estava acontecendo ali, e ela nunca ter explicado. E ela falava, eu não expliquei porque eu nem sabia, eu fui fazendo. Eu nunca parei para pensar no que eu estava fazendo, eu fui fazendo. Adriana, Oi. e é interessante que o livro, muitos deles só foram conhecer mesmo a mãe, né, pelo livro. Né? E é muito interessante isso. Ah, isso me arrepia. Isso me arrepia. Porque a gente, né, tem essa... A gente, nós como os filhos, óbvio, ela passou... Ah, meu áudio, ó, tá reclamando aqui do meu áudio novo. Então eu vou tirar de novo, gente, porque o cachorro tava latindo e acabou a bateria do meu... Não, vai... Ah, esse é meu áudio. Sabe que foi? Eu lavei, tava na minha calça o meu fone, eu lavei o fone. Mas aí, lavou todo, aí ficou horrível. Mas eu achei muito interessante, porque no dia do lançamento que a gente foi fazer, gente, a gente fez uma super festa, foi uma festa lindíssima para esse livro. A gente fez aqui no centro de convenções. Isso. Foi, assim, uma coisa emocionante. E aí, por exemplo, agora a Manuela Alegria, por coincidência, a minha irmã, tá falando que eu tenho que falar mais pertinho. Mas tá escutando aí, Adriano? Eu tô, muito bem. E aí, o que acontece? E tinha uma certa emoção para mim, claro, porque vários dos filhos iam estar recebendo o livro naquele dia.
né? Iam ver poder ver a mãe e veio uma outra coisa bem interessante que foi essa essa até essa noção que o livro traz uma visão, que aí é uma biografia, né? Porque a gente não conhece nossos pais realmente, né? Por exemplo, eles conhecem, a gente conhece uma faceta, né? E aí eu sei que, por exemplo, esses retiros que você fez com a Glorinha foram muito importantes para ela acessar essas coisas, trazer isso e colocar no livro, porque essas coisas vão apagando, o que é ruim a gente apaga da cabeça, né? E isso trazer nessas 1.000 páginas, e aí, gente, eu tenho que falar, a Adriana Corkman, ela não só escreveu esse livro, mas ela escreveu vários outros. Eu sugiro o primeiro, para quem quiser lê-la, que ela é fantástica, No Mal Mangesto, que é um dos livros que eu sou apaixonado, que é um livro de contos, mas é um livro lindíssimo. E ela usa essa maestria dela na escrita, que é o que fez para costurar também, que nem a Glorinha, os retalhos da memória da Glorinha e virar um livro tão lindo desse que eu não me, apesar da gente já ter feito ele há alguns anos, eu não me canso de ter ele aqui debaixo do meu braço para onde eu vou quando eu quero falar de alguém especial, né? E eu acho que a literatura, para mim, ela é uma ferramenta de transformação. Hoje, eu gosto do que eu trabalho, né? E gosto hoje de fazer, por exemplo, de trazer os autores para serem ativos naquilo que eles estão escrevendo, porque essas histórias, elas têm a capacidade de mudar. E a gente precisa mudar muito, né? A gente precisa evoluir nesse nosso, primeiro aqui, no nosso quadrado, né? No nosso quadrado goiano. E essas histórias irem para fora, irem para além e continuarem sendo exemplos e sendo formas de mudar. Eu acho que a Casa da Vida ela é um acolhimento para você mesmo, para te dar energia para mudar desse lado, até coisas mais simples, desde a tua cintura até coisas muito maiores. Porque se a Glorinha, obviamente, ela é um ser iluminado, né, Adriana? Para mim é iluminado, ela sabe. Eu falei assim, ela é extremamente inteligente. O que eu falo assim que ela era analfabeta, não quer dizer que eu estou diminuindo ela, mas você não ter uma ferramenta tão importante quanto a leitura, né, para fazer as coisas, é como se você fosse cego, né? Ela recentemente se ensinou a ler. Ela resolveu com um livro. É interessante porque as filhas dela deram para ela de presente um curso de alfabetização, mas ela nunca conseguiu fazer isso porque ela sempre trabalhava muito. E aí chegou uma hora da vida dela que, até pela questão dos tendões, né, de não poder mais costurar nem nada, ela falou, então eu vou aprender a ler. Ela leu um livro, que é o do Augusto Cury, e ela se ensinou a ler, porque ela tem, de tanto ver palavras, ela identifica, né, enfim, essa coisa toda, ela foi aprendendo como memória fotográfica as palavras, e aí pouco a pouco, e como ela ficou um tempo aí acamada com questões de saúde, ela falou, vou aprender a ler. Mas, assim, realmente ela nunca leu. E isso é um assunto que me intriga muito. É o quanto que a não formatação da Glorinha, dentro dos cânones, né, escolares e tudo mais, que eu adoro, adoro estudar e tudo mais, mas o quanto que essa não formatação, aliada à inteligência fenomenal dessa mulher, inteligência de gênio, aliada aos aprendizados de infância que ela teve com Frei Gesualdo e com Nemésio, o pai adotivo dela, o quanto que essas experiências e esses ensinamentos, o quanto que isso fez dela uma pessoa desformatada e, portanto, criativa nas suas decisões. Eu me lembro que uma vez ela estava abrindo uma nova creche
Aí eu perguntei, e qual é a capacidade? Ela falou, eu quero fazer para 800 crianças. Eu falei, então tá. Mas Glorinha, como é que você faz para organizar a alimentação de 800 crianças? Ela falou, olha, a coisa mais simples do mundo. Quanto que uma criança come? Aí você calcula. Aí você multiplica por 800. E essas... e essas... Cara, é enfim... surreal, cara. É completamente surreal. Ela é surreal. Um pouco dessa surrealidade está no livro. Outras coisas a gente tirou, até porque, né, Tagore, chega uma hora que é tanto. Ela é a mulher de uma exuberância que a gente até não quis colocar muita coisa. A ideia foi trazer um extrato e um extrato que representasse a Glorinha. E eu tenho que agradecer também muito a ela, porque no começo das entrevistas, toda a questão do abuso sexual, ela foi contada numa questão de segredo. Ela não queria que ninguém soubesse disso. A única pessoa que sabia disso era o Israel, e eu fui a segunda. Então, quando ela me contava essas questões, todo esse trauma de abuso e desde a infância, ela sempre pedia para eu desligar os gravadores. E óbvio que, então era só uma questão de uma amiga conversando com outra amiga. E ela dizia assim que isso era a maior vergonha da vida dela. E aí a gente vê se repetir esse fenômeno, né? A pessoa que é abusada, principalmente a criança, se envergonha e é a única que não tem que se envergonhar de nada. E com o tempo eu fui entendendo que a presença desses traumatismos, que foram inúmeros, como que isso marcou a vida da Glorinha, marcou de todas as formas, inclusive marcou a leoa que ela se tornou para defender crianças nessa situação. E aí uma hora eu perguntei para ela, Glorinha, eu te peço para você repensar essa decisão, porque essa questão do abuso é uma peça importantíssima no quebra-cabeça da sua biografia e do seu engajamento. E ela parou, pediu um tempo para pensar e algumas semanas depois ela concordou. E foi essa parte, que era uma parte completamente desconhecida dos filhos. Então, eu também, como você, no lançamento, eu fiquei muito ansiosa para ver como que eles iam reagir. É claro que antes eu fiz uma reunião com os filhos, com a autorização dela, para prepará-los para uma série de coisas, inclusive para a questão dos abusos sexuais. Mas mesmo assim, alguns e algumas levaram meses para ler o livro, ficavam com o livro do lado, abria, fechava, porque quando você começa a entrar nessa história, ela é muito triste. Ela é triste e ela é esperançosa ao mesmo tempo, mas mesmo assim tem cenas e tem situações que eu me pergunto, eu teria sobrevivido? Eu fico até emocionada, assim, eu fico muito emocionada com essa história. Eu acho que é uma história que Adriana, não marcou a fala minha essa palavra vida. emocionada, porque me emociona também. É incrível, cara. Porque o É, livro ele é, é fantástico. é fantástico. E eu tenho Eu muito a vou, eu, agradecer a ela pela é, abertura que ela teve. E de falar o quanto que ela é egoísta, o quanto que ela. Assim, são coisas que ela vai contando e fala: tá vendo como eu sou egoísta? Olha o que eu fiz. Ai, fala. Então, tem uma questão que é tão humana, e eu acho que o que faz a Glorinha, para mim, ser essa luz é ela abraçar a sua própria sombra. Ela abraça a sua sombra. E quando você vê a Glorinha, e quando você vê fotos de Glorinha, até numa época, década de 70, quando ela ia vender joias, ela estava de Rainha Elizabeth, né? E cheia de joia, e cabelo feito e tal. Então, ela não corresponde ao clichê da, não, e ela da era uma gata, né? Olha lá. linda. Essa é Glorinha. Linda, linda. E só saía para trabalhar como eu normalmente não saio, cheia de joia e tal. Eu falo, Glorinha, mas você está parecendo uma árvore de Natal. É isso mesmo, eu sou a árvore de Natal mais linda que tem. Então, esses contrastes e essas belezas que fizeram desse trabalho um trabalho que até hoje, eu sei que ele mudou muito a minha vida, o meu olhar
o meu olhar para tudo, meu olhar para a exclusão, para as exclusões. Para as exclusões. E como ela fala, a primeira exclusão que eu sofri antes de nascer, porque foi quando as famílias não aceitaram o casamento de um negro pobre com uma branca classe média. Ela falou, ali já começou a minha exclusão. Então você vê assim a sutileza e a genialidade do pensamento dela, né? E isso tudo tem repercussão até hoje na minha vida. Peraí que eu Ah, não tô... agora é eu que não tô te escutando. Só um momentinho. Tô vendo aqui o que foi acontecer. Que ligaram pelo WhatsApp pro meu celular e eu não consegui bloquear ele aqui. tá. Peraí. Fala aí de novo. Onde é que Só eu um pouquinho. parei? Quer dizer, onde é que eu parei para Eu vou você? inserir aqui meu fone de ouvido, ver se ele tira e coloca. Eu Tá, queria, Adriana, que a gente agradecesse, ler esses comentários um pouquinho aí. tá. Vamos agradecer. Dá uma passadinha aí Alô? Alô, Adriana? Tá me Oi. escutando? Dá uma passadinha nos comentários aí, porque a gente já está chegando no final. E eu queria acho que eu vou ler aquela páginazinha no final aqui do Tá. Israel, mas faz aqui, dá uma passada aqui nos comentários, tem bastante coisa. E vê aí escolhe alguém aí para você responder Do Divã Literário. Já pensou um exemplar desse livro em cada biblioteca escolar do país? Cara, tá agora que ideia boa. Obrigada, Divã Literário. Acho ótimo, acho ótimo. Ela abre horizontes e mais horizontes. Quem dera, né, que um livro desse, assim, né, pudesse ser escolhido para ser colocado dentro das escolas. Eu acho que, principalmente, para os professores, né, porque vão ver aqui muitas formas de como acolher, né, esse acolhimento das pessoas como elas são, porque as pessoas vêm para a Glorinha também de todo tipo de jeito, né? Não só vítimas que aconteciam lá, são vítimas delas mesmas, né? São vítimas delas mesmas. E a Glorinha, sabendo disso, fala, não, meu filho, ó, em vez de sabendo disso que elas, né, às vezes procuram certos caminhos errados, mas mesmo assim elas traz para lá e faz essa transformação com elas lá dentro. Tem com ela nas conversas, que são eu acho que é a grande coisa transformadora da Glória. Apesar de, né? E aí dá uma escolhida aí que eu vou abrir aqui a parte do Israel. Tá, quero passar nas escolas. Tem vários comentários falando dessa questão de bibliotecas, né? E outras pessoas falando da emoção que causa estar em contato com essa história, eu vou dizer até hoje. Essa semana compro o meu exemplar. A gente tem esse projeto agora, né, Tagore, de lançar o e-book. E eu tenho um sonho ainda de transformar essa história em filme. Já fizemos uma tentativa, mas em função de cortes na área cultural não foi possível. Mas ainda continua, né, Tagore, esse sonho que a gente tem. Não, isso é um sonho. E olha, eu acho que é engraçado que eu assisti aquela da Sofia Loren, que ela tá fazendo Momo, você viu? E eu falei, gente, uma história dessa, com esse nível de tensão, de relacionamento, que é uma história entre uma senhora e um negro e tal. Então, você assistiu esse filme? Não. Bem interessante. Eu acho que era um nível daquele ali de sentimento que vai trazer para um livro da Glória. E aí, de bibliotecária, legal. Vamos. O livro é para sempre, a gente sabe, né? Ela não está escutando. Deixa eu tentar de novo. Fazer o áudio volte. Oi, Adriana. Oi, tô aqui. Agora voltou aí, que agora eu consigo te escutar. Mas pronto. O Divã Literário disse que é bibliotecário, né? Então, eu acho que uma transformação no Brasil que precisa acontecer são as bibliotecas, né? É o poder das bibliotecas, é a importância das bibliotecas. E a gente sabe, né? E essas bibliotecas é o que fizeram muitos países aí serem grandes países.
É interessante isso. É, O livro, é. o livro do Capitalismo na América, do Alan Greenspan, e ele fala, a biblioteca e as escolas e as universidades foram o caminho dos Estados Unidos, viraram o que virou, né? Então, quer dizer, é uma grande diferença. Gente, para finalizar aqui, Adriana, queria que você Oi. falasse para a gente onde é que a gente te encontra, né? Como é que pode te encontrar para conversar com você, para saber mais dos seus projetos, do seu livro. Eu sei que você está saindo, um novo projeto está vindo aí, né? Você tem projeto com teu irmão que também é psicólogo, né? Você tem projetos, várias coisas. Então, fala para o pessoal onde é que te encontra. Olha, para me encontrar, coisa mais simples é aqui no Instagram, é procurar a minha página que se chama O Relicário da Adriana Oficial. É uma página que tem uma pluminha, O Relicário da Adriana Oficial. Ali eu estou toda terça-feira às 11h30, daí do Brasil, fazendo uma live. Hoje teve, inclusive, um bate-papo com o Fauzi sobre questões de psicologia humanista. O Fauzi, meu irmão, né? Com ele eu escrevi o livro Sou Confiável, Reflexões sobre Autocorrupção, e de vez em quando a gente conversa. No mais, eu faço lives toda terça-feira, mas independente de live ou não live, que agora eu estou começando uma série de lives, chama live de bolso, são lives que duram 5, 6 minutos, para essa correria toda da vida. E ali, né, muita gente fala comigo através daquela setinha, né, daquele tipo tem uma forma de... Um Isso, aviãozinho dobrado o de papel. aviãozinho ali. Ali é que eu tenho assim, um contato legal, um contato mais pessoal. E eu acho que é a melhor forma de conversar comigo. E pronto, é isso. Então, eu acho que também acha a Adriana com todos os seus livros no escritoresbrasileiros.com.br. Então, quem quiser Isso. lá, Adriana, eu coloquei o livro da Glorinha com várias promoções, fazendo conexão com seus livros, né? Então, quem quiser entra lá, dá uma olhada e se quiser dar um tchau especial para alguém, e só para o Divã Literário, falando sobre as bibliotecas, né? Por exemplo, ela está comentando aqui, pelas bibliotecas, as pessoas que não podem comprar livros têm acesso a eles. Claro, é o lugar, não só isso, né? Livros que já se foram, que não existem mais. A biblioteca hoje, ela significa também liberdade. Ninguém vai estar vasculhando e depois que você acabar de um livro, vai te oferecer 50 promoções sobre aquele assunto. Possivelmente a gente vai acabar essa live, vai ter uma promoção falando ou vendendo casa, né? Ou fazendo uma outra coisa, porque estão olhando o que a gente está falando. E a biblioteca é um lugar da liberdade total. É da liberdade do capitalismo e é da liberdade das ideias, onde você pode procurar a ideia que você quiser. Não interessa, ninguém vai falar que se você leu o livro do Brilhante Ustra ou do Hélio Gaspari, né? Não interessa, ninguém vai te julgar pelo aquilo que você leu. Aqui hoje na internet, da forma que a gente faz, mesmo que você compra, o que você procura, estão te julgando e estão trazendo. E a biblioteca é um lugar da liberdade plena e absoluta. Então, com certeza, óbvio, a gente ia ficar muito feliz se um livrinho desse estivesse em cada biblioteca aí no Brasil e que fosse de fácil acesso. E, gente, para terminar, eu vou ler aqui essa parte que é um relato do Israel, que a Diana falou. É uma paginazinha, coisa bem pouquinha. Mas é interessantíssimo, né? E eu acho que resume o livro e resume o que era ele e essa relação, né? E quem era a Glorinha, quem eram eles e que eles eram humanos. São humanos, não são deuses, né? Apesar de fazerem coisas fantásticas e surreais e impossíveis, né? Mas eles são humanos. E você vê isso. Chama A Pequena Contação de Israel. Olha o nome dele. Israel Saturno de Lima. Começa assim com a pequena epígrafe, né, Adriana? A magia da verdade inteira, todo-poderoso amor, do Chico Buarque. Eu poderia lhe contar duas histórias. Uma é cheia de historinhas do dia a dia. Aquele monte de menino, carestia sem fim, você já sabe. A outra, a que prefiro, é de poucas palavras. Amor, paixão, cumplicidade. Fiz o que fiz porque amo muito a minha mulher. Só por isso.
Não vou mentir nem fantasiar nossa história. Foi muito difícil e contrariou tudo o que eu imaginava para o meu futuro. Família, filhos, fim de semana tranquilo. Depois, quando fui entrando no sonho dela, entendi a grandeza. Depois, foi um desafio diário. Eu vivi no limite de minhas forças. Ela, mais ainda. Tentei viver separado dela várias vezes. Nunca deu certo. Porque a saudade doía. Não sei viver longe dela. E peço a Deus que me leve antes. E, gente, parêntese meu aqui. E ele levou. Então, eu me fiz caber no sonho da minha mulher. Não sei se pode falar assim em português. Se fazer caber. Mas foi o que fiz. Quando a gente era jovem, em Juazeiro do Norte, tinha lá um ou outro desentendimento. Besteira de gente jovem. Pronto. Cada um pro seu canto. Só que eu não aguentava a ausência dela e subia no poste que dava para a janela do quarto dela. Ficava agarrado lá em cima, chamando, não descia de jeito nenhum, até ela abrir e reatar comigo. Rael, desce daí, homem, que vergonha! Vergonha nada. Vem cá falar comigo. Ela fazia um charminho e vinha. Sou apaixonado por ela desde o primeiro momento que nos vimos. Nunca deixei de ser. Desde o primeiro instante. Glorinha não. Demorou um pouco, mas sei que me ama. E é certeza. Demorou um pouco, mas sei que me ama. É uma certeza linda até hoje. Meu coração batia que eu achava que a rua inteira ia ouvir. Ela tinha 14 anos quando eu a vi passar na frente da loja de tecidos onde eu trabalhava. Tenho o filme até hoje na cabeça. Aquele foguete de vida passando na frente da loja. Era ela passar para o meu mundo se iluminar. Só queria ela. Glorinha admira minha paciência. Eu, sua coragem. Eu a amo. Amo até os defeitos que eu não suporto. E sei que ela me ama do mesmo jeito. Então, isso é amor. Cara, é lindo demais, cara. E foi essa entrevista que mais me fez chorar. É isso. Adriana, eu só tenho que te agradecer. Por isso que eu acho que esse papo de editor, as pessoas, eu acho que o mundo que a gente trabalha com livros, são muitos mundos. São entrar nesses mundos que acabam que poucos conhecem. E a gente fazer essa live aqui é ver se a gente tem a capacidade que esses mundos cheguem a mais pessoas, inspirem mais pessoas, assim como me inspira todo dia trabalhar com isso. Eu quero muito te agradecer, né? E espero que as pessoas tenham a possibilidade de ler esse livro e ler você, Adriana, que é uma grandíssima escritora e que eu tenho muito orgulho de estar aqui comigo, publicando, trabalhando e tocando esse sonho junto. Eu agradeço o convite e agradeço porque eu só publiquei o Alma Gesto porque você leu, gostou e me estimulou a publicar. Eu nunca tinha pensado nisso. Continuo sempre agradecendo esse trabalho, não só o estímulo, mas o seu trabalho de editor, que conversa com o escritor, com a escritora aqui sobre seus bloqueios criativos e tudo mais. Estou sempre nesse contato contigo e aproveitando e usufruindo da sua experiência como editor, como amigo. Agradeço muito e até a próxima. Agradeço a todo mundo que esteve aqui presente para conhecer essa mulher surreal, linda e maravilhosa. É verdade. Adriana, eu quero também deixar um beijinho para a Patrícia, nossa querida amiga. Tá. Patrícia da Alcântara, né? Que também tem um trabalho, que também tem um grande fator, né? Para a gente ter conhecido aí a Glorinha. Um grande beijo para ela, que espero que ela possa assistir isso. Um grande beijo para você e para o Alan. Até a nossa próxima, Adriana. Um beijão. Beijo, tchau. Tchau.